Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar aí de como os negócios podem sobreviver no pós e durante também esta pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp o consultor Marcelo Lico, que vai nos explicar um pouco, ele que é especialista em governança corporativa. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, tudo bom? Olá, Guga, tudo bem e você? É um prazer estar aqui com você novamente aqui participando do programa. A sua Marcelo, eu pergunta é começo sobre a com aquela pergunta. sobrevivência. Todo mundo, exatamente, todo mundo quer saber no momento desse como sobreviver a esses tempos de pandemia. Teoricamente, muitos aí com seus empreendimentos fechados. Quem é essencial está aberto, mas teve que se reinventar do mesmo jeito e alguns não tiveram como seguir esse movimento. Então, gostaria que você nos explicasse aí como sobreviver no momento desse. Sim. Bom, Guga, realmente todos nós estamos atravessando aí por um momento bastante peculiar, né, nas nossas vidas. No meio empresarial, não há dúvida que é um momento muito complicado porque a crise sanitária ela acabou afetando os negócios, e não é só no Brasil, mas no mundo todo. E, obviamente, o Brasil que saiu de uma crise aí muito forte, estava saindo de uma crise muito forte nos últimos anos, acaba sendo mais afetado do que outros países que já estão aí economicamente mais consolidados. A crise veio com tudo, né? Ela chegou em março com as quarentenas, com toda a situação. Os governos, dentro do possível, vêm tentando atuar de uma forma para minimizar os impactos da crise sanitária, mas, por outro lado, os negócios estão sendo muito afetados, né? Os efeitos dessa crise têm sido devastadores para as empresas, né? E também para os indivíduos, né? Os empregados. Então, esse é o cenário que a gente encontra nesse momento. Agora, Marcelo, na sua opinião, como o gestor deve encarar cortes de gastos, como o gestor deve analisar a necessidade de corte de pessoal e também tem um lado aí muito importante, né, que é o modo que ele vai negociar com os seus credores. Queria que você desse aí um apanhado de tudo isso. Eu acho que nós temos que separar em duas situações, né? Aquela situação do empresário que tem uma empresa um pouco melhor estruturada em termos de controles e do empresário que não tem. Infelizmente, a grande maioria não tem, né? O pequeno e médio empresário não está muito preocupado em ter controles, não está muito preocupado em ter análise de verificar, analisar resultados, analisar fluxo de caixa, fazer orçamentos, esse tipo de coisa. Então, separando aí nesses dois perfis de negócios, aquele empresário que tem uma preocupação maior com a gestão, com certeza ele consegue gerir melhor essa situação. Porque, com base nos números da sua empresa, ele consegue determinar onde ele vai poder cortar custos, né? Onde ele pode mexer. Ele vai poder trabalhar melhor a inadimplência, eventualmente, que os clientes devem ter com ele, com a empresa dele. E também, em cima disso, vai poder projetar o fluxo de caixa aí em cenários mais e menos conservadores, eu diria. Então, essa é uma perspectiva positiva. Agora É é uma perspectiva importante, positiva né, para esse Marcelo? empresário. Sim, Sim. Agora é pois não. importante a gente falar, né, como o empresário ele administra o corte de funcionários no momento desse, né? Porque é um momento extremamente delicado, né? Normalmente já não é fácil lidar quando você tem que fazer o corte na sua corporação. No momento desse, como o gestor deve lidar? É muito complicado, né? O empresário ele gera os empregos, né? Obviamente, com isso ele ativa a economia, afeta a vida das pessoas. E um dos processos mais doloridos na vida do empresário é você ter que demitir pessoas, principalmente pessoas que você não
gostaria de demiti-las, né? É muito difícil isso, mas você tem que olhar que às vezes que você tem uma estrutura, alguma coisa você vai ter que fazer para que toda a estrutura não seja afetada. Então, é aquela história de você cortar os dedos para não cortar o braço. Então, você vai ter que realmente tomar uma decisão difícil, uma decisão dura, mas tem que fazer para você não perder tudo. Como foi dito no começo, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos vivendo hoje uma situação de incerteza, a gente não sabe exatamente onde vai parar tudo isso. Então, a melhor forma é você realmente adequar as suas despesas, os seus gastos, às receitas possíveis, né? Não dá para você ter gastos, dispêndios, sem ter a receita correspondente. Você pode, por um tempo, tomar empréstimo em banco, você pode postergar pagamentos de impostos, mas isso é uma dívida que você está constituindo, né? Então, isso não é sustentável. Então, você realmente tem que, de alguma forma, gerar receitas, vender seus produtos para poder pagar as contas e sempre buscando ter uma rentabilidade, ou seja, eu não posso fazer uma operação que me dê prejuízo, porque assim como esse prejuízo vai ter que ser financiado por alguém, né? Ou o sócio coloca dinheiro na empresa, o empresário coloca dinheiro, ou ele vai ter que buscar no mercado, que entra no caso da dívida que eu comentei. Agora, Marcelo, qual que deve ser a primeira e a maior preocupação do empresário a essa hora? O que na sua visão, ele tem que mais valorizar num momento difícil como esse? Eu vejo duas vertentes. Uma são os clientes, né? Preservar o máximo possível a sua relação com os clientes, quando isso for possível, obviamente, né? Mas principalmente na área de serviços, na área do pequeno varejo e comércio, indústria, mas manter a relação muito próxima com os clientes e, por outro lado, realmente trabalhar na estrutura de gastos e custos da empresa. Eu acho que essas são as duas principais vertentes que o empresário tem que ter. Se ele tiver dívida, também é importante conversar junto aos seus credores e tentar prolongar o máximo possível, às vezes, né, tentando não construir novas dívidas, né, porque isso tem um efeito devastador lá na frente. Agora, nesse viés do custo, né, o empresário deve começar o corte por que setor? Qual que seria, na sua visão, a prioridade no início de corte? Lógico, né? Cada segmento, cada negócio tem uma particularidade. Mas qual é o primeiro gasto aí que você aconselharia, por exemplo, um cliente seu, você como consultor, a cortar no momento desse? Eu acho que a primeira coisa, ele tem que analisar a estrutura dos gastos deles, né? O que está compondo? Então você tem lá uma estrutura que a gente chama, né, que seria a parte de operação, né? Independente da atividade, toda empresa tem a parte de operação, aquilo que não pode parar efetivamente. Então, uma fábrica você tem os operários, uma empresa de serviço você tem os profissionais que atendem os clientes. Então, esse tipo de dispêndio, de gasto, vamos falar assim, ele tem que ser avaliado se justifica ser mantido ou não. Por quê? No caso de uma empresa de serviço, por exemplo, ela vende mão de obra qualificada, vende horas. Então, se ela está conseguindo comercialmente vender as horas que justifique manter a equipe, perfeito, eu acho que não tem que se mexer nisso. Por outro lado, se as vendas entram em queda, obviamente que a gente vai ter que adequar a equipe técnica de atendimento ao volume de vendas que a empresa está conseguindo gerar aí, né? Por outro lado, você tem despesas não essenciais, que são as despesas administrativas, as despesas comerciais, às vezes sempre tem gordura. A verdade é que toda empresa tem um pouquinho de gordura, então você vai ter que cortar na gordura, né? Estabelecer um plano de cortes, às vezes falar, bom, dependendo do porte da empresa, se ela for um pouco maior, chamar os gerentes de cada setor, falar, olha, a gente precisa cortar X% da tua área, decide por onde você vai começar, e delegar também. O empresário tem que fazer isso, tem que delegar um pouco para até distribuir as responsabilidades entre os gestores da sua empresa. Agora, Marcelo, é interessante, né? Dentro disso, você acha que alguns empresários, por exemplo, surgiu a pandemia, mesmo sem precisar, foram lá e suspenderam os contratos de trabalho, porque o governo deu, né, essa opção através de medida provisória. Aí outros chegaram
e foram negociar aluguel com os seus proprietários. Você acha, aliás, que é viável fazer um planejamento dentro disso mesmo, sem você precisar, você achando que pode precisar lá na frente, já foi lá e tentou renegociar esses custos, ou você aconselha só de quando, né, a pessoa realmente é atingida por tudo isso? Olha, na minha visão, mesmo que você tinha uma reserva financeira, a você que eu digo a empresa, eu acho que você tem que aproveitar todas as possibilidades que são aí apresentadas para você preservar teu caixa. Então, quando a gente fala aí de que o benefícios que o governo deu em relação à postergação de impostos, eu acho que a empresa, independente do resultado do caixa dela, de rentabilidade e tudo mais, ela deve usufruir disso porque ela gera um colchão aí para momentos ruins que poderão vir. A questão também de salários e tudo mais, aí eu entro também um pouquinho naquele ponto que eu comentei. Se eu preciso da equipe para atender meus clientes, não tem sentido eu ficar concedendo aí redução de carga, de jornada para reduzir meu custo, porque eu vou estar vendendo serviço, vou estar vendendo hora. Se eu sou uma empresa industrial, também tenho uma indústria, eu tenho que analisar isso também. Se eu tiver minha produção ainda funcionando, eu não vejo sentido você usar esse tipo de benefício. Agora, obviamente que se a produção cai, meus pedidos de vendas começam a cair, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que antes de você demitir o funcionário, você deve usufruir sim dessas condições que o governo aí lançou desde o começo da pandemia. Interessante, Marcelo Lico. Uma outra leitura que eu gostaria de abordar com você é quais os aspectos positivos que nós podemos tirar de um momento como esse que vivemos, o que pode se tirar de proveitoso de tudo isso, né? Porque assim, muitos empresários, eu diria a maioria no dia a dia, quando a gente conversa, estão extremamente pessimistas, né? Mas será que no meio de tudo isso existem boas lições a tirar? Não tenho dúvida. Para quem sobreviver. Porque É um fato eu acho de assim, sobreviver. nós estamos passando por um momento único, né? A nossa geração está passando por um momento único, exceto por aqueles que passaram por guerras e outras dificuldades aí maiores. Não é o nosso caso, né? Entendo que tudo é novo para a nossa geração, para os que estão vivos, falando de Brasil aqui, é tudo uma coisa nova, uma experiência nova e que no fundo ninguém sabe onde vai parar. Eu acho que um cenário mais conservador é a gente se preparar para o pior, no sentido de que vai ter muitas empresas, já estão, né? Muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir sobreviver, né? Porque elas não estavam preparadas para uma crise como essa, porque, infelizmente, os empresários, às vezes, não se preocupam muito em capitalizar a empresa, não se preocupam em deixar uma reserva financeira, isso na empresa e, às vezes, até na sua própria pessoa física. E essas reservas, elas são fundamentais para momentos de crise, né? A gente sempre orienta aí os nossos clientes que pelo menos ele tenha que ter uma reserva que garanta aí pelo menos alguns meses, pelo menos 6 meses de sobrevivência para poder pagar suas contas, pensando num cenário mais difícil. Então, na minha percepção, como ainda não está clara essa questão da crise de saúde, né, sanitária, fica difícil você determinar um prognóstico. Então, a orientação que a gente dá é que os empresários adequem a sua estrutura de custos, de gastos, à receita que efetivamente ele acha que vai conquistar. Se ele não conseguir fazer isso, o negócio dele vai ter problemas sérios no curto prazo, assim como algumas empresas já estão tendo. Então, infelizmente, para adequar essa estrutura, ele vai ter que cortar funcionários, ele vai ter que renegociar contratos de aluguel, ele vai ter que cortar despesa, vai ter que cortar despesa de marketing, vai ter que cortar tudo e deixar o essencial para poder operar. Esse vai sobreviver. E se ele tiver uma reserva financeira, ou puder começar a ter uma reserva financeira, que perpetue isso para o resto aí da vida do negócio dele, para que novas crises ele esteja melhor preparado, né? Olha, Marcelo, é importante ainda nesse gancho que você
terminou de concluir nesse assunto, quais os principais erros que você tem visto aí dos empresários, dos empreendedores nesses últimos tempos, eu digo, nesse tempo de pandemia? Quais as atitudes aí que você vê de um modo errado, né? De repente é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa reclama de Deus e o mundo, fala do governo, fala da economia, fala do coronavírus e às vezes não vê o problema que está na frente dele, né? Não sei se você concorda comigo. Eu acho que muitos empresários realmente não estão preparados para ser empresários, né? A gente vê que você falou uma palavra importante que é o empreendedor, né? O empreendedor não é empresário. Ele pode se tornar um empresário. O empreendedor ele tem ideias, tem boas ideias e tal, mas não adianta nada ele ter boas ideias se não souber essas ideias darem resultado efetivo, né? Ou seja, resultado é gerar valor e dar lucro, né? Então, se você não faz isso, eu não vejo sentido muito em você ter um negócio. Eu acho que o grande erro dos empresários realmente está na parte de gestão da coisa, como eu disse. O empresário que não consegue ter uma reserva mínima, que não consegue ter os números para poder até ter um ponto de partida para poder negociar com seus credores, é bem complicado. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser vista, e eu acredito que com esse processo que nós estamos passando, né, dentro da linha da sobrevivência, os empresários que vão sobreviver são os que têm melhores controles, que gerem melhor suas empresas. Obviamente que existem setores que fica mais complicado você determinar isso, como somente na área de varejo, em algumas áreas de serviços também, e fica difícil você avaliar isso, mas se você, dentro do conceito de ter melhores controles, você já teria que ter tomado algumas decisões, nem que fosse para encerrar suas atividades, a verdade é essa, infelizmente, porque você não consegue sobreviver durante muito tempo. Exemplo de quem tem lojas em shoppings, que os shoppings estão fechados, se você não consegue executar as suas vendas por algum outro meio, principalmente o meio digital, o que você vai fazer da vida? O custo lá do aluguel, o custo dos salários, o custo está correndo. Então você vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Se você tem reserva, você vai queimar reserva e você vai poder decidir o que fazer, mesmo que seja para encerrar. Se você não tiver reserva, você vai quebrar. Infelizmente é isso, né? Agora, Marcelo, eu sei que um outro, né, filão da sua consultoria, por exemplo, é a educação financeira. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente abordar alguns assuntos relacionados à educação financeira, que também é muito importante nesses tempos aí de pandemia, né? E eu quero que você comece falando da importância, né, de você saber fazer uma gestão pessoal financeira em momentos de crises e como se faz, né, uma reserva financeira, já que há muito tempo nós passamos por dificuldades financeiras, eu digo, né, uma crise econômica que é mundial, mas o Brasil vem passando por uma recessão há algum tempo. Como fazer uma reserva financeira aí em tempos de crise e agora aumentando um pouco mais em tempos de pandemia? Por quê? Porque eu acho que numa situação grave como essa, né, não tínhamos há cerca de 100 anos que não tínhamos uma pandemia dessa, né? A última foi a gripe espanhola, né? Você acha que a população, essa geração, ela vai desenvolver um legado, né, que administre melhor os seus custos, a sua vida financeira se torne mais saudável, Marcelo? Deveria, mas eu não tenho certeza, porque infelizmente o brasileiro não tem a cultura de poupar, né? E eu entendo que a educação financeira começa dentro de casa pequenininho, né? Isso tem que vir de casa, orientação dos pais, né? E nas escolas, agora a gente observa um movimento maior das escolas começarem a ter a matéria de educação financeira aí nos ensinos mais básicos, mas isso começa dentro de casa, eu diria, né? E você tem que ter uma cultura. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, teve a oportunidade de trabalhar e ter alguma renda. Todo mundo que tem, obviamente, condições aí, base para isso. E se você destinar um percentual, por menor que seja, da tua renda mensal, para guardar, poupar, que seja uma poupança, não é nem questão de obter rentabilidade financeira, é para ter a segurança de lá na frente você ter de onde tirar para cumprir as obrigações de uma emergência. Então,
Se você tem a política guardar alguma coisa do tipo 10%, 20% da sua remuneração mensal, com certeza, e esquecer, né? Isso, você guarda o dinheiro, põe lá numa poupança e esquece que você tem, só vai lembrar realmente quando precisar, com certeza nos momentos de crise que vai acontecer, cedo ou tarde acontece, ninguém imaginava há 6 meses que nós estaríamos passando por essa situação global de crise. Então, quer dizer, se você tem um colchão, você concorda, você fica mais tranquilo. Se você não tem nada, o que você vai fazer? Então, você tem uma situação hoje que, por falta de uma reserva básica, às vezes, muitas pessoas que estavam trabalhando aí, tendo a sua vida, perdeu o emprego, basicamente sobrou o que para ele? As empresas que estão pagando, ou algumas não estão nem conseguindo pagar as rescisões, ele vai ter que viver com o dinheiro da rescisão durante algum tempo e depois disso. A perspectiva dele arrumar um novo emprego, nesse momento, não é das melhores, infelizmente, porque o cenário que nós estamos vivendo nesse momento não tem como, né? Às vezes alguns podem ter uma sorte melhor e conseguir um emprego rápido, mas infelizmente a gente não sabe como é que vai ser. Então, na minha opinião, a questão da educação financeira começa dentro de casa, pequenininho, entendeu? E é uma cultura que você tem que levar para o resto da vida sempre. Mas aí você tocou num ponto importante, né? Como educar nossos filhos financeiramente? Porque hoje a gente vive também uma geração onde a criança logo cedo já tem tablet, telefone celular, acaba muito globalizada, né? Acaba tendo acesso a muitas coisas que nós, que somos de outra geração, não tínhamos acesso. Como passar essa cultura para os nossos filhos? Olha, é um negócio interessante, né? Porque no convívio familiar, no fundo, você como pai, mãe, você acaba fazendo tudo para satisfazer seus filhos. Infelizmente, hoje você vê crianças que ainda às vezes nem sabe falar direito, mas já sabe usar o tablet. É uma questão de Sim. geração, né? Uma outra cabeça, uma outra, sei lá, é um outro mundo. Mas eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Eu acho que você tem que, aos poucos, orientar os seus filhos que, quando chegar em determinada idade, ele tem que buscar um trabalho, né? Eu sou totalmente contra esse conceito de que você vai trabalhar depois que fizer tudo, concluir sua faculdade, essas coisas. Não, eu acho que não. Acho que tem que começar a trabalhar cedo, porque não é nem pelo dinheiro, é para aprendizado de vida mesmo, né? E para ele saber dar valor para o dinheiro, né? Eu acho que a camada mais pobre da população começa muito cedo, né? E isso é bom, é bom. As pessoas têm que trabalhar e aprender desde cedo, na minha opinião. E isso também fará com que ele dará valor ao dinheiro, né? Eu acho que esse é o bom começo. Para Marcelo, interessante, né? Você falou essa questão aí do trabalho. Você acha que a inserção do jovem no mercado de trabalho, quanto mais cedo, prepara melhor para a vida, é isso? Eu sou dessa opinião. Eu entendo que o jovem ele tem que começar a aproveitar as oportunidades. Eu entendo que deveríamos ter mais escolas técnicas nesse país. Sem dúvida, teria que melhorar muito o ensino de base ainda, né? Fundamental. Mas eu acho que o grande segredo para começar, além do ensino fundamental, é as escolas técnicas, o ensino secundário. Na nossa empresa, nós apoiamos uma escola técnica, que ela quem mantém são empresas, nós somos apoiadores também do projeto. E essa escola é uma das melhores escolas técnicas, creio eu, de São Paulo, se não for do Brasil, e ela fornece, quando os alunos dessa escola, praticamente no último ano, já sai, 6 meses antes de sair da escola, já tem um emprego garantido. Porque são ótimos técnicos, ótimos formadores, com uma educação acima da média. Então, eu entendo que isso seria um caminho. Aí, se tivesse mais investimento, talvez do governo, das empresas, das entidades privadas, a gente com certeza estaria formando melhores profissionais para o futuro. Essa é a minha visão. Marcelo, você tocou no assunto, né? Você conhece a consultoria para várias empresas, né? E o jovem, como tem se comportado, né? Eu lembro que a gente, numa outra oportunidade, até abordou esse assunto, eu achei super interessante. Como o jovem tem se comportado nesses tempos aí de pandemia? Eu digo, óbvio, o jovem profissional no mercado de trabalho, é bom deixar bem claro. Eles têm enfrentado
de uma forma positiva, como talvez as pessoas mais experientes? Como você tem visto esse cenário corporativo das pessoas mais jovens no ambiente de trabalho? Eu entendo que é um momento de insegurança. Eu acho que eles estão atravessando. Os jovens não estão preparados para. Acho que nem os mais experientes, na verdade, estavam, mas os jovens não estão No momento preparados, desse, acho que nenhum. não têm resiliência suficiente ainda para isso, infelizmente. Nós vemos para a nossa empresa nós temos muitos jovens, jovens comprometidos, trabalhadores, mas a gente percebe um grau de insegurança, até pelo momento que nós estamos passando no país em relação a desemprego, em relação à sua situação familiar, né? Situação que às vezes o pai, a mãe perderam o emprego, o irmão. Então, obviamente que isso gera um clima de insegurança no jovem e que pode levar até a uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Nós temos observado isso, temos acompanhado muito próximo, muito perto, aí, nossos profissionais, nossa área de recursos humanos lá tem feito um trabalho muito próximo junto à nossa equipe para acompanhar e monitorar tudo isso, porque realmente é uma situação que os jovens não estão preparados para lidar com ela e tem outros fatores externos, né, e que afetam a vida dessas pessoas, infelizmente. Então nós, com mais experiência de vida, nosso papel é realmente orientar, chamar essa juventude e conversar com ela, na medida do possível, né, e conversar com ela e falar, fique tranquilo, toca a tua vida, vai trabalhando, no final tudo vai dar certo, né, e o bem sempre acaba prevalecendo, né? Isso é o que a gente tem que ter um pensamento positivo nesse sentido. Agora, Marcelo Lico, estamos chegando até nos momentos finais do nosso programa, mas tocar um assunto ainda da educação financeira. Todo tempo é hora aí de mudar os hábitos financeiros, você começar a guardar, a poupar, a pensar no futuro, talvez numa época dessas o incentivo para pensar nisso seja maior, ô Marcelo? Olha, eu acho que qualquer momento é o momento para começar, desde que você tenha condições para isso, né? Ou seja, você tem de dinheiro, né? Eu não sei se essa época é a melhor época, infelizmente, né? Porque numa situação que o dinheiro tá escasso, eu não, assim, as pessoas precisando trabalhar, precisando de dinheiro para coisas básicas, não sei se vai conseguir. Agora, quem tiver essa oportunidade, comece agora, já, né? Pegue a reserva que você tem, corte despesas necessárias, corte, né? Às vezes você vê, eu vejo muito isso, né? Jovens que têm um salário assim, equivalente ao cargo dele, que às vezes é um assistente, um auxiliar, que está começando a carreira e a preocupação dele é comprar um telefone celular de R$ 5.000. Isso é muito complicado. Ele não tem que comprar um telefone de R$ 5.000, ele tem que comprar um telefone barato e guardar a diferença. Lá, quando ele tiver condições, ele pode comprar um telefone de R$ 5.000. Mas se ele estiver poupando esses R$ 5.000 que ele vai pagar em 12, 18 prestações, pô, ele está tendo um gasto necessário, porque isso não vai ter retorno para ele, né? Ele vai usar o telefone, vai ser feliz enquanto durar, mas daqui a um tempo acabou. E ele não poupou nada. Então, acho que realmente é controlar os gastos, né, na medida possível e ter a reserva financeira, como nós dissemos há pouco, para que quando for o momento certo, ele gaste o dinheiro da melhor forma possível. Marcelo Lico, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco nesse Alesp Conecta. Até um próximo encontro. Eu que agradeço, foi um prazer e me mantenho à disposição de vocês. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí como o negócio pode sobreviver em tempo de pandemia, como manter sua empresa sadia e também como manter a sua educação financeira. A gente pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!